como utilizar princípios da psicologia, do autoconhecimento, da hipnose transformacional no seu dia a dia e para poder ajudar outras pessoas no dia a dia. Como utilizar os princípios do movimento transformacional para levar isso para outras pessoas no dia a dia. Vamos falar um pouco sobre esse tema? Esse tema é um tema que eu considero ser muito relevante. Por quê? Porque, como eu sempre digo, não dá para mudar o mundo sozinho, mas a partir da nossa própria transformação, a nossa visão de mundo muda, o mundo inteiro acaba mudando e, consequentemente, a gente ajuda o mundo a se tornar um lugar melhor, mesmo que uma pessoa de cada vez. E, muitas vezes, esse processo começando com nós mesmos. O movimento transformacional acredita muito nisso, que através das pessoas é possível sim fazer do mundo um lugar melhor. E eu quero trazer vários desses princípios para que vocês possam levar esses princípios adiante. Agora, eu quero falar para vocês alguns desses princípios aqui, ajudar na reflexão. Vamos lá. Vocês acham, o que você acha? Você acha que para uma pessoa ter um resultado extraordinário, ela depende da sorte? Eu quero trazer alguns princípios. Eu quero vir aqui nesse livrinho e mostrar naquela parte que está escrito sorte se cria. Olha essa página do livro que está escrito sorte se cria. O que está acontecendo? Opa, sorte se cria. E o que ela diz? Eu não sei se vocês conseguem ler daí, está escrito, ela falando. Ela fala o seguinte, que sorte? Ela diz, que sorte? E ele, sorte se cria. O que isso significa? Tem alguns pontos e eu quero trazer essa reflexão para vocês aqui. O ponto, olha o jeito que ele está. Ele está todo machucado. Aqui, eu vou chegar mais longe, que fica mais fácil de ver o zoom. Não sei se vocês conseguem. Ah, beleza. Vai dar para entender o que eu tô querendo dizer. A mão dele surrada de tanto jogar flechas no alvo. E aí, quando ele acerta 3 seguidas, ela diz que sorte. Mas, ao mesmo tempo, aqui tem uma coisa na imagem que eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês, para ver se dá para ler, que tem a ver com o pensamento que alguém até colocou aqui. Não sei se eu vou conseguir. Ah, aqui, ó. Deixa eu pegar de cá. Vocês conseguem ler o que está escrito aqui? Está escrito oportunidade aqui na parte de cima, está escrito sorte no meio e está escrito preparação embaixo. Eu não sei se vocês conseguem entender o que isso significa olhando. Em cima, oportunidade. No meio, sorte. Embaixo, preparação. O que sustenta a sorte é a preparação. Por isso, sorte se cria. Mas, o que é a sorte, de fato? A oportunidade. Eu sei que nem todo mundo vai ter as mesmas oportunidades. Isso é a sorte que nós vamos depender dessas oportunidades em algum momento. Só que mais do que depender das oportunidades, eu vou ter a preparação para criá-la. Eu não estou dizendo que não existe sorte. Eu estou dizendo que, sim, é óbvio que existe sorte. Só que, se você não estiver preparado para ela, ela pode passar na sua frente que você não vai conseguir aproveitar. Eu vou te dar alguns exemplos sobre isso. Tem um momento que o Faustão, ele vai no programa do Silvio Santos e ele chama a atenção do Silvio Santos lá no programa. Ele já tinha chamado a atenção também, ele já tinha uma voz boa, uma boa comunicação, chamado a atenção da Rede Globo. E aquilo lá foi um divisor para ajudar ele a realmente a fechar o contrato com a Globo lá na época. E o que eu estou falando aqui? Porque ele participou de um programa e aí ele teve, sei lá, 15, 20 minutos falando. Quantas pessoas participaram de programas, tiveram tempo falando e não estavam preparadas para aproveitar a oportunidade? Que o Faustão aproveitou, porque ele se preparou, ele tinha um background, ele tinha toda uma preparação prévia que fez com que ele pudesse ser contratado para se tornar apresentador lá por tantos anos lá do Domingão do Faustão. Eu estou só falando isso, mas eu quero trazer isso para diversas áreas. A preparação, ela é essencial para que exista sorte. Senão não existe sorte. A sorte só existe para quem está preparado. Só que existe a sorte. Eu vou te dar um exemplo prático. Na minha infância, eu tive uma infância simples. Meus pais trabalhavam... Meu pai, quando criança, ele tinha uma família com 11 irmãos, ele teve que sair muito cedo de casa para trabalhar. Minha mãe também, uma situação onde ela morava na Currutela. A mãe dela não queria nem que ela estudasse na escola, porque ela achava que era perca de tempo para meninas estudarem. E o que acontece? Os dois se casam. E mesmo com a condição financeira simples, eu tive muita sorte porque eu percebi que eles começaram a crescer profissionalmente. Eles eram uma referência de pai e mãe para mim. Então eu considero que eu tive muita sorte. Outras pessoas não tiveram essa mesma sorte que eu tive. Talvez não tiveram pais empreendedores, que
conseguiram crescer profissionalmente, talvez não tiveram pais que deram amor, carinho, como os meus me deram. Eu estou falando sobre isso quando eu era criança não tinha muito como controlar. Só que, se você perceber, tem outras crianças que talvez receberam também. Talvez crianças de pais que eram multimilionários, que, de certa forma, ainda ficaram cheios de problemas psicológicos, entraram no mundo das drogas. Existem vários casos assim, vocês sabem. Então, mais importante do que o que me acontece é o que eu faço do que me acontece. Entendendo que eu tenho um mundo como oportunidade. Eu só acredito que eu dependo da sorte se eu não entendo que eu entrei na vida adulta. Como assim? Porque se eu entro na vida adulta, eu posso dizer, cara, eu vou te dar um exemplo claro aqui, e que tem a ver com sorte. Imagina que você é um excelente investidor, você é um excelente empresário, você monta uma empresa e você faz essa empresa crescer e prosperar. Só que essa empresa cresceu e prosperou na Venezuela. O governo da Venezuela simplesmente foi acabando com tudo. E o que aconteceu? A sua empresa quebrou, porque o governo tomou tudo que você tinha de você. Então, mesmo você fazendo a sua parte, estando preparado, você perdeu tudo, porque você estava na Venezuela. Foi algo que não deu muito para controlar. Agora, imagina uma pessoa que fez as mesmas coisas, só que essa pessoa morava nos Estados Unidos e ela teve toda a condição para poder crescer a empresa dela. Ela prosperou e continuou crescendo. Mas, então, uma pessoa deu mais sorte que a outra. As duas tiveram a mesma capacidade. Eu quero que vocês entendam isso. Com a mesma circunstância de capacidade, a sorte é relevante. Agora, se eu subo a minha capacidade, a sorte se torna menos relevante. Por quê? Porque se eu subo a minha capacidade, eu começo a prever isso antes de acontecer. Então, o que acontece? Eu olho e falo, cara, a Venezuela não vai ser um lugar legal para poder criar os meus empreendimentos. Então, eu vou para um outro país onde seja mais fácil de ter essa possibilidade. E aí essa pessoa vai empreender em outro lugar. E ela pode dar certo. Só que percebe que ela teve que ter um nível de preparação 2 vezes maior, 3 vezes maior do que aquela outra pessoa. Então, existe sorte. Só que o que eu estou querendo trazer aqui para você é que quanto mais uma pessoa depende da sorte, mais essa pessoa tende a ser imatura, mais essa pessoa tende a, sem perceber, colocar a culpa ou no governo, ou no mundo, ou no marido, ou na esposa, ou nos outros. E eu não estou dizendo que muitas vezes o governo não vai ter culpa, que o marido não vai ter culpa, que a esposa, que o filho, que o amigo, que não sei, que o sócio. Às vezes eles vão ter responsabilidade no processo. Só que toda vez que eu dou a responsabilidade para alguém, eu estou dando com ela o poder sobre a minha vida. Sabe aquela frase do tio Ben, do Homem-Aranha, grandes poderes geram grandes responsabilidades? Ela quer dizer também que grandes responsabilidades geram grandes poderes. E por que eu estou falando isso? Porque para poder se desenvolver como ser humano, é essencial acreditar que você pode se preparar para aproveitar as oportunidades. É essencial acreditar que você vai criar a sua sorte. Mesmo sabendo que sorte existe, mesmo sabendo que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades e que, às vezes, você vai ter 10 vezes mais preparação do que o colega do lado para conseguir o mesmo resultado. Só que eu tenho 2 opções. Ou eu vou me preparar 10 vezes mais para conseguir o resultado X e o colega preparou só X e eu tive que preparar 10X. Ou eu posso simplesmente não ter o resultado e começar a dar uma boa desculpa do porquê eu não tive ele. Falar de todas as injustiças que me aconteceram. E boa notícia, o mundo não é justo como você gostaria que ele fosse. O mundo é como ele é. O mundo não é justo como eu gostaria que fosse. O mundo é como ele é. E ninguém se frustra com fatos. Nós só nos frustramos com as nossas expectativas em relação aos fatos. Ninguém me faz sentir inferior se eu não me sentir inferior antes. Ninguém pode me deixar feliz se eu não escolho ser feliz. Ninguém me deixa triste se eu não escolho ser triste, seja inconsciente ou conscientemente. Por isso, o processo de autoconhecimento é ganhar o controle, inclusive para se preparar para aproveitar as oportunidades e criar a sua sorte, para amadurecer. E aí, eu quero trazer algumas reflexões. Todas as vezes que você percebe alguém reclamando, todas as vezes que você começa a reclamar,
todas as vezes que você começa a criticar sem perceber, você está se colocando num papel de vítima. E eu me incluo nisso. Você acha que eu não reclamo? Eu reclamo, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Só que eu sei que quando eu faço isso, eu deixo de ter o foco em resolver o problema e aumento o foco em criar mais problemas. E o que eu quero trazer aqui? Trazer consciência para perceber a autodestruição que é, exemplo, a reclamação. Reclamar é clamar de novo. Reclamar. Clamar. O verbo clamar é como se eu estivesse chamando. E de novo. Então, se eu estou reclamando um problema, é como se eu estivesse chamando de novo aquele problema para a minha mentalidade, para a minha visão, para a minha vida, para os meus resultados. E tem alguns mecanismos de defesa que nós utilizamos para poder lidar com as situações. E eu quero que você se identifique agora, porque todos nós temos mecanismos de defesa. Um dos mecanismos de defesa que nós utilizamos quando aparece um problema e, sem perceber, eu estou com um desafio para lidar com aquele problema, existe um mecanismo de defesa que é chamado do defensor. O que é o defensor? É como se fosse, ele sempre tem uma boa plausibilidade, uma boa razão por não ter feito o que ele precisava fazer. Quem conhece alguém assim? Que você vai conversar com a pessoa, você fez tal coisa? E ele fala, cara, eu não fiz por causa disso, daquilo outro. E ele sempre tem uma boa razão. Não estou dizendo que a razão dele é infundada, às vezes vai ser fundamentada, mas ele sempre está trazendo alguma desculpa ou outra. Ele sempre se defende do porquê aquilo não saiu. Esse é um mecanismo de defesa para continuar na mediocridade. Outro mecanismo de defesa que, sem perceber, nós tendemos a fazer é o mecanismo de defesa da crítica. É que, com medo de ser menosprezado ou ser criticado, eu vou e ataco a outra pessoa. Então, imagina, eu não fiz aquilo que eu deveria fazer e, sem perceber, eu vou e ataco a outra pessoa. Eu começo a criticar a outra pessoa, sendo que eu deveria ter feito alguma coisa que eu não fiz. Esse é o mecanismo da crítica. E é como se, na cabeça dessa pessoa, a melhor defesa fosse o ataque. Terceiro ponto aqui é o mecanismo de defesa de quem se afasta. Vou colocar um mecanismo de defesa de retirada. O que é um mecanismo de defesa de retirada, Romani? Eu vou te dar um exemplo prático sobre isso. Quem aqui já vivenciou um problema e aí você olha para o problema e fala, caramba, que problemão, deixa eu sair de perto. E aí você sai. É como se eu imaginasse que o problema fosse se resolver sozinho, quase por um passe de mágica. É como se eu olhasse para o problema e não quisesse encarar aquele problema. É como se eu fingisse que o problema não fosse um problema meu, é que é um problema que está acontecendo lá fora. E aí eu não resolvo ele. E é importante entender isso também. Não é ficar pegando todos os problemas, não. É o problema que for seu, você pode resolver. Agora, se o problema não é seu e você está usando esse mecanismo de retirada, se o problema não é seu e você está usando o mecanismo de retirada, tudo bem, o problema não é seu. Você não tem que ficar abraçando todos os problemas. Agora, se você está usando o mecanismo de retirada em problemas que você sabe que deveria enfrentar e que você tem responsabilidade neles, isso é um sinal de imaturidade em alguns momentos. E todos esses aqui. E, gente, todos nós temos mecanismos de defesa e a gente pode alternar entre um e outro, mas alguns vão se destacar mais.